E na continuação dos nossos estudos de hoje, a gente vai continuar falando sobre os mistérios do diabo no tarô e também na Bíblia. E hoje a gente vai olhar para a letra hebraica que representa este arcano, o diabo, no sistema da Golden Dawn, que relaciona os arcanos maiores do tarô com as 22 letras hebraicas. Como já vimos nos estudos anteriores, a palavra grega diabolos significa aquele que divide. E como já vimos também no vídeo passado aqui sobre a relação desse arcano, o diabo, no tarô e a idolatria na Bíblia, a gente já entendeu que a idolatria ela é a absolutização de uma parte. E hoje vamos ver como a letra hebraica Ain, que representa este arcano, o diabo, se encaixa perfeitamente neste contexto do tarô e também da Bíblia. Na tradição hebraica, a letra Ain significa olho, mas também está ligada à ideia de fonte, nascente e percepção. Existe uma relação profunda entre ver e a origem daquilo que é visto. Sob a ótica do arcano 15, poderíamos dizer que o problema não é o olho existir. O problema é quando o olho perde a capacidade de enxergar a fonte. Ele vê apenas o fenômeno, não vê a origem. Não vê a unidade que sustenta aquele fenômeno. A letra Ain significa olho, mas não apenas o órgão físico. Ela está relacionada à percepção, à maneira como a consciência enxerga a realidade. Agora imagine uma fonte de água, quando uma pessoa chega e vê apenas a água saindo. Ela fica fascinada pelo fluxo, mas nunca se pergunta de onde vem essa água que alimenta essa nascente. Qual é a origem desse movimento? Ela passa a adorar somente o fluxo e esquece a nascente. Isso é exatamente a dinâmica da idolatria que vimos no vídeo passado. O efeito substitui a causa, a manifestação substitui a origem, a forma substitui o princípio. Aplicando isso a exemplos humanos, a gente tem o olho de Ain, por exemplo, que vê o dinheiro, mas esquece a abundância que o produz. Vê a beleza, mas esquece que a vida que a anima a beleza. Vê o poder, mas esquece a força que sustenta o poder. Vê o corpo, mas esquece a alma. Vê a criatura, mas esquece o Criador. Nesse sentido, a idolatria ela não seria cegueira total. Seria uma visão parcial. A pessoa vê, mas vê apenas a superfície. Isso faz muito sentido dentro da carta do diabo. As figuras acorrentadas, elas não estão necessariamente sem a visão. Na verdade, elas estão olhando algo para algo muito específico. Estão fascinadas por um fragmento da realidade. A carta do diabo mostra o olho de Ain quando ele contempla apenas as formas e perde a capacidade de perceber a fonte que as sustenta. Por isso, numa leitura arquetípica, o diabo pode ser entendido como o estado de consciência em que o olho, a letra Ain, permanece fixada nas aparências, enquanto a fonte que gera essas aparências desaparece do campo de percepção. Se quisermos formular isso de maneira arquetípica, poderíamos dizer: o pecado de Ain não é enxergar apenas uma camada da realidade. O olhar deixa de ser uma janela para a totalidade e se transforma numa prisão. A minha pergunta aqui nesses estudos é sempre: e na Bíblia, aonde vemos esse mesmo princípio atuando de forma perfeita e explícita? Isso é algo que aparece inúmeras vezes na Bíblia. E para começar, vamos olhar para a história do Gênesis, que é o início de tudo. E olha como fica profundo. Eva desejou, primeiro ela viu. Diz o versículo da Bíblia: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. O processo começa no olhar, e aqui a gente vê perfeitamente essa relação entre a letra hebraica Ain, a carta do diabo e a história bíblica. O processo começa no olhar. Ain aparece antes da ação. O fruto torna-se um fragmento que captura toda a atenção da consciência. E de repente, a árvore ocupa o lugar do jardim,
O fruto ocupa o lugar da árvore e o desejo ocupa o lugar da sabedoria. A visão se estreita, a consciência se fragmenta. O texto de Gênesis poderia simplesmente dizer que Eva comeu do fruto. Mas o autor ele faz questão de descrever esse processo. E essa sequência ela é muito significativa, porque ela fala que Eva vê, ela julga, ela deseja, e ela toma e ela come. O ato exterior é o último passo. A transformação da consciência começa antes, no olhar. Por isso, a frase agradável aos olhos não é um detalhe decorativo do texto. Ela é parte central da narrativa. A queda começa quando o olhar deixa de contemplar a totalidade e passa a se fixar em um único objeto. Antes disso, a Eva ela possuía o jardim inteiro. Depois, toda a atenção converge para um único fruto. É quase como se o arquétipo do diabo já existisse operando na história antes mesmo de existir uma figura chamada diabo na narrativa bíblica. A consciência ela é atraída para um fragmento da realidade e esse fragmento passa a ocupar o centro do campo visual. No episódio do bezerro de ouro, a gente vê a mesma atuação. Israel não abandona completamente Deus. O problema é mais sutil. O povo quer algo visível, quer algo que os olhos possam contemplar. O invisível deixa de ser suficiente, o mistério deixa de ser suficiente, a fonte deixa de ser suficiente. Eles querem uma forma, querem uma imagem, querem algo que Ain possa capturar. A idolatria nasce quando o olho exige possuir aquilo que deveria apenas contemplar. Outra história bíblica que também traz esse arquétipo do diabo, e a letra Ain expressa muito bem isso, é o exemplo das histórias ligadas aos profetas e à cegueira espiritual. Os profetas frequentemente associam a idolatria à cegueira. Isaías diz que os idólatras têm olhos, mas não compreendem. E isso é fascinante. Eles enxergam, mas não percebem. Novamente encontramos o paradoxo de Ain. A verdadeira cegueira bíblica não é a ausência de visão, é a incapacidade de enxergar além da forma. Por isso, Ain também pode ser associada à ideia de fonte, uma fonte que produz água. A água visível é apenas a manifestação. A nascente, ela está escondida. O olhar do diabo contempla apenas a água, e o olhar espiritual busca a nascente. Essa talvez seja a melhor síntese. O diabo ele não nega a existência da água, ele apenas faz esquecer a nascente. E eu vou parar esse vídeo por aqui e vou fazer a parte 2.